6 horas e 47 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. E o Tribunal de Justiça do Estado vai contratar estagiários de nível médio para atuar em comarcas no interior. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente, ao vivo, é a repórter Tamires Claire. Olá, Tamires, bom dia para você. Tamires, quais os critérios para concorrer a uma dessas vagas? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, essa seleção é para bons alunos do ensino médio. Então, esses alunos têm que cursar agora, em 2019, o primeiro ou segundo ano do ensino médio em escolas públicas não profissionalizantes. E, como eu disse, bons alunos. Então, a nota em português tem que ser igual ou superior a 6. Nem é tão difícil assim, né? E esses alunos vão ter que entrar na internet, fazer inscrição online e a prova também é no mesmo site em que eles fizerem a inscrição. O site é o estagiointeriormedio.tejam.jus.br e lá, como eu disse, a prova já está disponível. Eles vão responder questões de conhecimento básico, português, informática e também sobre a lei do estágio. Então eles preenchem tudo certinho lá, eles vão ser chamados ainda neste primeiro semestre de 2019. A ideia é que quando eles forem chamados, eles trabalhem uma carga horária de 20 horas semanais, ou seja, eles vão trabalhar de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até o meio-dia. E aí eles vão receber uma bolsa de R$300, além do auxílio transporte de R$100. Então é uma ótima oportunidade para quem quer começar aí trabalhando, né, entrando no mercado de trabalho de alguma maneira, aprendendo alguma coisa, porque é muito legal trabalhar em um local como o Tribunal de Justiça. Você realmente aprende muito. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer parte dessa inscrição, basta entrar em contato pelo telefone 21 29 6681. Tem ainda o e-mail para entrar em contato, que é o escoladoservidortejam@gmail.com. E aí você manda a sua solicitação. Então, boa sorte aí para quem for tentar. Você tem até o dia 29 de janeiro para fazer todo esse processo, porque senão depois perde. Esses alunos vão trabalhar em 31 comarcas do interior, Carol. Então, é uma boa ajuda tanto para o Estado, né, tanto para a Justiça, para o Tribunal de Justiça, quanto para esses alunos, né? Exatamente, uma ótima oportunidade, então corre, não vai perder tempo, até o dia 29, como a Tamires falou. Uma ótima oportunidade até para os jovens que estão buscando o primeiro emprego, né? Estão começando ainda no mercado de trabalho, vão entender como é que funciona a questão de trabalhar. Isso é muito bom, né? E principalmente para esses jovens aí que querem crescer, estão buscando, ainda pensando em suas profissões, uma ótima oportunidade. Obrigada, Tamires, até já. Olha, agora a gente volta a falar dos casos de polícia. Escuta só isso. Vizinhos de uma distribuidora no Jorge Teixeira acordaram na madrugada com o barulho de uma parede sendo quebrada, um negócio estranho. Eles suspeitaram e avisaram a polícia. Aí, um trio foi preso em flagrante, quebrando o muro da empresa. Esta é a residência abandonada que esses bandidos entraram para conseguir invadir a distribuidora. Segundo as informações da polícia, esse trio subiu por este muro e teve acesso à parte interna desta casa. Assim que eles entraram, eles, através desse beco, conseguiram quebrar aquela parede para ter acesso aos fundos da distribuidora que fica aqui na rua Francisco Garcia, do bairro Jorge Teixeira. Esse trio agiu por volta de 2h20 da madrugada. Eles achavam que não iriam ser vistos, até que alguém escutou o barulho e acionou a viatura. Quando a viatura chegou, ela identificou a ação delituosa e aí fez contato com as demais, como eram 3. E aí as demais viaturas fizeram um cerco e dentro da casa mesmo eles efetuaram a prisão dos 3. Os 3 homens teriam utilizado uma lanterna, uma marreta e uma talhadeira para invadir o local. A polícia suspeita que teria sido um crime premeditado. Com certeza já tinham estudado, né, a parte de trás aí da Avenida Lauro Gurgel, meio abandonada. É um beco também, passam poucas pessoas. E na madrugada
não estava todo em silêncio, né? Achava que ninguém ia ouvir os barulhos. Eles foram identificados como Presley William de Souza, de 18 anos, Thiago William Pereira, de 20 e Lucas Rodrigues de Lima, de 19 anos. Os 3 foram conduzidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia. E ontem nós mostramos aqui uma adolescente apreendida por assaltar um ônibus. Hoje nós vamos te mostrar o caso de outra adolescente também apreendida, mas dessa vez por praticar assalto aí a um motorista de aplicativo. O caso aconteceu no ramal do Brasileirinho, onde os moradores também reclamam da falta de segurança. O motorista de aplicativo foi a vítima da vez. Ele estava na Altaismirim quando foi acionado. 3 mulheres e 2 homens entraram no carro dele. A viagem deveria ser para o conjunto Águas Claras, mas aí no meio do caminho anunciaram o assalto e trouxeram o motorista aqui para esta área da cidade. Assim que chegaram aqui, o motorista foi tirado à força do carro, amarrado, foi deixado aqui na pista, enquanto os bandidos estavam fugindo do local. Só que o trabalhador foi rápido, conseguiu se desvencilhar e acabou avisando os moradores aqui da área que já estão, inclusive, precavidos. As pessoas que moram aqui têm um número da linha direta da polícia na cabeça. E aí conseguiram acionar rapidamente os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que vieram aqui ao local e conseguiram ainda encontrar uma adolescente que tinha participado do assalto. É que o carro acabou abandonado e os criminosos fugiram pela mata, mas a adolescente foi apreendida quando também tentava fugir. Porém, os invasores tentaram empreender fuga, abandonaram o veículo, se embrenharam na mata e fugiram. Nós conseguimos fazer um cerco e apreendemos a adolescente. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, para onde a adolescente foi levada. Agora, a investigação vai prosseguir, porque a ideia é prender as outras pessoas envolvidas no assalto que conseguiram fugir da polícia. Já temos informações, já passamos todas essas informações para a Polícia Civil e certamente serão também presos, né, ao longo da comprovação do envolvimento destes. Passar a noite por aqui, uma roleta russa. Você pode ser assaltado, pode também chegar em casa sã e salvo, mas é sempre uma dúvida, existe sempre um medo de que algo possa acontecer. Eu me sinto à mercê dos bandidos aí, né? Cada dia a gente tem que estar pelejando para nossa segurança, fazendo alguma coisa para a gente não ficar à mercê dos bandidos aqui. Dentro do ramal do Brasileirinho moram diversas famílias, pessoas que ficam em áreas mais afastadas. Mesmo assim, o movimento é intenso de entrada e saída de carros, motocicletas, de pedestres. Pessoas que precisam obrigatoriamente passar aqui por esta área. O retorno é sempre uma grande incógnita. Ninguém sabe o que pode acontecer. E aí o caso que eu vou te trazer agora também envolve adolescentes, viu? Você sabe que os jovens costumam, gostam de sair para se divertir, mas muitas vezes não tem dinheiro. Aí, para resolver esse problema, 2 adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, se especializaram em assaltar motoristas de aplicativos, segundo o caso de hoje, viu? Olha só. Os 2 adolescentes, um de 14 anos e outro de 17 anos, foram apreendidos na manhã desta terça-feira na comunidade Santa Marta, no bairro Terra Nova. Eles confessaram terem cometido 3 assaltos e, inclusive, um desses assaltos eles acabaram golpeando uma vítima com faca, né? Sim, no dia 18 de dezembro, do ano passado, o autor menor, de camisa branca, decidiram fazer uma corrida para que conseguisse dinheiro para que pudesse gastar o dinheiro com cervejas e na noite. Ele foi o responsável por ficar ao lado da vítima, onde subtraiu o aparelho celular que foi recuperado e continha dinheiro que ainda não conseguimos obter o valor exato. Enquanto o maior, que sentava no banco de trás, foi o responsável porque portava a arma para desferir os golpes na vítima. E eles utilizavam sempre uma faca? Sim, utilizavam uma faca para poder praticar o crime e confessar já ter praticado os 2 crimes da mesma natureza.
Eles, inclusive, eram cadastrados regularmente no aplicativo e utilizavam o próprio nome, né, para fazer a chamada e cometer o assalto. Sim, eles utilizavam, né, a conta que eles têm e, através dessa conta, eram feitas as chamadas. E foi através desse celular aqui, que a gente vai mostrar aqui, que foi roubado da vítima, né, no último dia 19 de dezembro, e através desse celular que os policiais conseguiram chegar até esses 2 adolescentes, não é isso? Sim, através de investigação, né, as equipes lograram êxito em conseguir localizar, fazer o rastreamento do aparelho celular, e no dia de hoje foi feita a apreensão dos menores, né, serão encaminhados para a delegacia do menor infrator, onde será feito todo o procedimento. E aí, se você pensa que acabou, infelizmente não. Mais um caso envolvendo menores de idade, o terceiro de hoje. A polícia foi até uma casa averiguar o furto de um celular. Mas quando chegou lá, foi surpreendida por uma situação bem diferente. Uma mãe acreditava que seu filho de 14 anos não fazia nada de errado. Mas infelizmente a polícia descobriu justamente o contrário. Tá vendo essa imagem? Todas essas drogas, aí tem maconha, tem oxi, tem vários aparelhos celulares, tudo isso estava com um adolescente de apenas 14 anos de idade, morador do bairro Monte das Oliveiras. Na manhã desta segunda-feira, os policiais receberam uma denúncia. Na verdade, uma vítima que procurou os policiais e falou o seguinte: olha, meu celular foi furtado. Eu deixei aqui próximo à minha janela, quando eu fui olhar não estava mais. Só que o meu celular tem GPS. E o GPS acusa que o meu aparelho está aqui na casa do meu vizinho. É uma casa que fica no mesmo terreno. Os policiais, então, foram até o local, bateram lá na porta, foram recebidos pela mãe do adolescente. Eles disseram que queriam dar uma olhadinha na casa, queriam conversar, foram recepcionados por essa mãe que disse o seguinte: olha, pode entrar, que na minha casa não tem nada. Os policiais entraram e começaram a observar toda a movimentação da casa. Nesse momento, o adolescente de 14 anos passou para o banheiro e ficou lá. 10, 20, 30 minutos, não saiu mais de dentro do banheiro. Os policiais identificaram a partir daí uma atitude suspeita e perguntaram o que estava acontecendo com esse jovem. A mãe, na inocência, disse que não sabia que o filho estava tomando banho e que sempre demorava no banheiro. Só que os policiais resolveram esperar terminar o banho. O jovem saiu cerca de 40 minutos depois, enrolado numa toalha e bastante nervoso. Foi aí que os policiais decidiram agir, entraram no banheiro e encontraram, bem ao lado do vaso, essa grande quantidade de drogas. Aí não teve jeito, a casa caiu, ele confessou o crime em depoimento aos policiais. Ele ainda chegou a afirmar que essa aí era apenas uma parte da remessa, que as outras quantidades de drogas ele já tinha repassado para outros traficantes. E é claro que ele não quis entregar os comparsas dele, mas falou que todos os celulares que foram apreendidos são frutos de furtos que ele mesmo praticava também para traficar drogas. Um garoto que só tem 14 anos de idade. A mãe dele, obviamente, ficou bastante assustada com a situação. A vizinha, que foi vítima do furto, disse que não sabia que esse jovem estava envolvido no mundo do crime. Ninguém da vizinhança desconfiava desse tipo de ação. A gente vai continuar as investigações, ele deve ser apresentado para o Ministério Público para continuar as investigações a respeito desse caso. É preciso vigilância e atenção máxima dos pais aos seus filhos. E aí a gente se pergunta o que está acontecendo com a juventude. É cada vez mais comum esse tipo de notícia. Só hoje aqui no programa, 3 casos preocupantes. E cresce o número de denúncias relacionadas a estupro de vulnerável em Parintins. A maior parte das vítimas tem entre 5 e 14 anos de idade. E os principais abusadores são pessoas do mesmo convívio familiar. Em um ano, 75 denúncias de estupro de vulnerável foram registradas no município de Parintins.
um crescimento de 52% em relação a 2017. O aumento se deu até mesmo pelas campanhas realizadas, né, não só pela polícia, mas também para os órgãos como o Conselho Tutelar, né, o CRES e CRAS, que estão realmente divulgando bastante, incentivando bastante as vítimas de violência sexual a denunciar e também a prosseguirem no procedimento criminal. A pena para quem é condenado por estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de prisão em regime fechado. Essa punição se aplica para quem comete esse crime contra menores de 14 anos ou se a vítima não oferecer condições de resistência, como idosos ou pessoas com deficiência. Meninas com idades entre 5 a 13 anos são a maioria das vítimas. Mas os casos de estupro de vulnerável contra meninos também está aumentando. Em 2018, nós tivemos 5 casos envolvendo meninos, né, menores de 14 anos, e é uma situação que ocorre não só aqui, né, na sede Parintins, mas também muito nas comunidades. Até o fim de março, Ocimar de Souza Magalhães, de 27 anos, deve ir a julgamento. Ele é acusado de estuprar 4 meninos na faixa etária de 5 a 12 anos na gleba de Vila Amazônia, zona rural do município. Apesar das denúncias, o suspeito, que está preso há 4 meses, nega o crime. Não fiz nada, cometi nada. O que eu tenho a dizer, né, que eu sou inocente. De acordo com a Polícia Civil e o Conselho Tutelar, em mais de 80% das ocorrências de estupro de vulnerável, o abusador está mais perto do que se imagina. Em muitos casos, né, a gente tem dificuldade exatamente porque a família não quer, né, se expor, não quer ver um ente familiar preso, então a nossa maior dificuldade é essa. As vítimas estão dentro da própria casa, sendo vítima e são ameaçadas ainda pelo abusador. Se falar, ela vai matar, se falar, vai matar, se falar, vai matar mãe, pai, todo mundo. Então a criança fica sem saber o que fazer. Segundo a delegada, é importante ficar atenta às mudanças de comportamento da criança e do adolescente. As pessoas que são próximas a essas vítimas, para observarem, né, quando elas mudarem o comportamento, ficarem mais retraídas, já tentar, né, perguntar dela o que aconteceu e evitar, né, que elas fiquem muito tempo sozinhas, né, com outras pessoas que de repente não tragam, né, nenhuma confiança para elas. O conselheiro tutelar reforça que a melhor forma para diminuir esse tipo de crime é a denúncia. Então a gente pede essa atenção também dos professores para fazer esse intercâmbio, família, escola, conselho tutelar, Ministério Público, juiz, delegada. A gente tem que ter essa grande rede aqui, mas a gente só pode agir se vier a denúncia. Agora a gente faz um alerta para você, viu? Tem gente se aproveitando da boa-fé das pessoas para aplicar golpes. Olha só esse caso. Com uniformes falsos, um trio se passa por gari e age como pedinte nas ruas de Manaus. O Fred continua ao vivo, vai voltar a falar com a gente sobre essa situação. Ô Fred, me conta uma coisa, inclusive a Secretaria de Limpeza Pública falou e fez também um alerta, não é mesmo? Exatamente, Carol. A Secretaria de Limpeza do município emitiu uma nota para deixar a população ainda mais de alerta e saber identificar o gari verdadeiro daquele gari falso que está aí se aproveitando então da posição social que ele tem muitas vezes para fazer o papel de pedinte, que são aquelas pessoas que pedem dinheiro, ajuda aos motoristas nos semáforos ou muitas vezes batendo de porta em porta nas casas. Ontem, um trio falso de garis foi visto ali na Avenida Darcy Vargas. Então, a população tirou uma foto. Nós tivemos o cuidado, inclusive, de borrar a face dessas pessoas, porque a polícia ainda não está investigando. Então, o motivo de nós noticiarmos é mais ou menos para deixar a população em alerta. E a Secretaria nos ajudou nisso, emitindo a nota, dizendo o seguinte: os garis, eles trabalham em grupo de 15 mais ou menos, porque tem ali os encarregados, os chefes. Então, essas pessoas ficam fiscalizando o trabalho dos garis aqui na cidade de Manaus. Além disso, o fardamento é bem visível, o brasão da prefeitura. Também tem um outro ponto interessante para a população ficar observando. É que existem aqueles garis que trabalham fazendo a limpeza de garapés, aqueles na coleta seletiva, na coleta do lixo de casa em casa. E aí cada um tipo, grupo de trabalhadores tem ali inclusive a empresa terceirizada, a marca grande ali também na farda, que é possível observar. Então tem esses detalhes que a população pode ficar observando. E lógico, se você encontrar esse trio, mais uma vez aí pelas ruas da cidade, pedindo de forma indevida ajuda,
você pode fazer a denúncia na delegacia mais próxima, porque aí sim a investigação policial vai começar. Por enquanto, a nossa produção apurou que a polícia não está ciente do caso e aí ainda não iniciou uma investigação para identificar essas 3 pessoas, também conseguir descobrir como elas conseguiram esse fardamento, se mandaram confeccionar ou se conseguiram de uma outra forma. O fato é que a Secretaria de Limpeza do município não reconhece esses 3 trabalhadores e por isso também decidiu emitir essa nota para deixar a população atenta. Carol. Olho vivo, né, Fred? Olho vivo, todo cuidado é pouco. Obrigada aí pelo seu alerta e pelas informações. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar de algo que tem chamado a atenção de muita gente na cidade. É o número de animais abandonados e precisando de adoção. Bom, os abrigos estão cheios e até as clínicas veterinárias, que por conta do incêndio aí também no Educandos, receberam alguns bichinhos, estão lotadas. Esse período, que é sempre complicado para os voluntários, ficou ainda mais, olha só. Esse abrigo no Tarumã está com 48 animais, entre gatos e cachorros. Está bem cheio. É a Alessandra que recebe todos eles aqui. Além de voluntária, também é estudante de veterinária. E ela diz que esse período é sempre mais complicado. Os meses de novembro, dezembro, janeiro são bem complicados para a gente. São os meses que as adoções são praticamente paradas e as pessoas saem de férias, se mudam e os animais acabam ficando para trás. Então, assim, a gente recebe muito pedido mesmo de resgate, de animais que foram trancados em casa. Então, assim, a gente acaba ficando bem lotado. Pois é, mas a situação piorou ainda mais depois do incêndio do Educandos. Junto com os animais abandonados nessa época do ano, ainda veio os mais de 100, com muitos problemas, que perderam suas casas depois do incêndio. A situação ela é muito complicada porque eles vieram com doenças, muitos, e outros vieram em situações bem graves. Então vai demandar aí mais de meses para que possa se recuperar. Então não foi só pegar, castrar, vacinar e doar. Não, é todo um trabalho de tratamento mesmo. Os abrigos, na verdade, sempre estiveram lotados. A novidade agora é que as clínicas estão cheias. Muitas delas ofereceram tratamento e hospedagem de graça para os animais que foram vítimas do incêndio. O problema é que com essas baias lotadas, elas não conseguem receber novos pacientes. Mesmo a gente estando super lotado aqui, a gente não consegue não pegar, né? A gente está vendo que são muitos animais que muita gente vai viajar, acaba abandonando. A maioria são gatos, infelizmente. E aí não tem como deixar na rua sem acesso, sem cuidado, sem nada. Então, mesmo a gente estando super lotados, a gente acaba que abre uma outra exceção, mas a gente realmente precisa que esses animais sejam adotados. E é bom lembrar que abandonar animais é crime previsto no artigo 164 do Código Penal. E a detenção é de 15 dias a 6 meses ou multa. E pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ainda assim, muita gente abandona. E a quantidade de adotantes ainda é menor. Porque a maioria tá viajando, aí quer pegar depois que voltar de viagem, toda essa história, às vezes acaba desistindo. Tem gente que pega, mas devolve. Então, assim, no momento a gente não tá tendo tanta procura assim o quanto a gente queria que tivesse. Adote um bichinho, gente. Estão precisando aí de amor e carinho, tanta gente querendo dar amor e carinho também, por que não, né? Olha, agora são 7h11, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para falar de esporte. O Nacional apresentou o elenco para 2019 e por falar do ano que está começando, é hora de colocar as promessas em dias. Uma delas é aquela mais conhecida de todo mundo, emagrecer. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu volto já já, te espero.